pessoal, mais um terça-feirinha, dia de vídeo. Vou até virar o meu boné pra trás, porque eu sou um treinador Pokémon. O Ash Ketchum em mim, saúde o Ash Ketchum em você. Não é verdade, Okino? Meu grande japonês. O Okino trabalha na Organic comigo. Ele é um treinador Pokémon de ofício, porque todo japonês ele é um treinador Pokémon. Essa daí vai pra você. Hoje respondendo pergunta. Teve indicação de livro na semana passada. Vão ter outros conteúdos maravilhosos nesse canal, mas eu recebi tantas perguntas maravilhosas nos comentários e no Instagram, e a gente vai responder eles agora. Obrigado, Moto. Muito bacana quando você aparece e participa. Vamos para a primeira pergunta. Católicos vão para o céu? Católicos vão para o céu? Ah, vão. Alguns católicos vão para o céu, outros não. Alguns evangélicos vão para o céu e outros não. Mas a única certeza é que nenhum muçulmano vai para o céu, e nenhum espírita vai para o céu, e nenhum hindu vai para o céu. Porque as boas obras não te levam para o céu. A única coisa que leva você para o céu é confessar Jesus como seu único Senhor e Salvador. E servi-lo e viver em serviço e obediência a Ele, sendo regenerado pela obra do Espírito e recebendo justificação. Então sim, né? Se você é católico, você pode sim ir para o céu. Pequei muito, já perdi a minha salvação? Ou ainda há esperança? Essa é uma boa pergunta. Pequei muito, já perdi minha salvação. Ou ainda há esperança? Essa sua lógica, ela vai contra a lógica da graça de Deus, né? Todos pecaram, todos foram destituídos da graça de Deus. Da glória de Deus ou da graça de Deus? Da glória de Deus. Então, todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que todos nós não somos dignos, não pela quantidade do nosso pecado, mas pelo fato de termos pecado. O que é importante entender é que eu pecar muito ou pecar pouco não afeta a obra de Cristo. A obra de Cristo, ela não é limitada. A obra de Cristo, ela não tem um tamanho máximo. A obra de Cristo, ela é infinita. Ela cobre todos os pecados. Então, se eu pequei muito, eu pequei pouco, o perdão ele continua sendo o mesmo para todos nós. Jesus é suficiente para todos nós. E tem um ponto importante, né? É diferenciar o que o pecado faz na obra da justificação que ela salva e o que o pecado faz com a minha cabeça, na minha santificação. Romanos no capítulo 1 vai falar daqueles que pecaram e foram cauterizados e sua mente se obscureceu. Isso daqui traz uma noção importante de que, à medida que a gente se relaciona com o Espírito Santo, a nossa mente ela é santificada. Então, não é que você vai parar de ser tentado, mas a intensidade dessa tentação, a intensidade desse afeto, a intensidade desses pensamentos, ela diminui. A frequência deles diminui, a maneira que a gente vê as coisas diminui. Então, se eu sou uma pessoa que vivo em pecado, ou que eu estou muito afundado em pornografia, ou que eu toda hora vou para festa, aquilo ali ocupa um espaço na minha mente que o processo da santificação purifica. Não que eu nunca mais vou pensar, não que eu nunca mais vou querer, mas isso para de ser o meu hábito, né? Isso é 1 João no capítulo 3, no verso 9. Aquele que é nascido do Espírito não peca habitualmente. Como pode pecar habitualmente sendo nascido do Espírito? É importante entender que a obra de Jesus ela faz com que tropeçar não seja o meu estilo de vida. Eu tropeço às vezes, eu não vivo em tropeço. Então, se você já pecou muito, se arrependa, negue a si mesmo e siga Jesus. Ele é suficiente para te salvar e te restaurar. Próxima. A oração da madrugada tem mais poder? Mano, essa é uma pergunta boa, tá? A oração da madrugada tem mais poder? Sim e não. E aqui eu vou ser polêmico. A oração de ser de madrugada, ela muda algo para Deus? Não, mas ela muda algo para mim. Existe um fator que a gente não pode a gente não pode negar na Bíblia, que é o que qualifica o que é o jejum. O jejum, ele é um ato de negar a si mesmo, ele é um ato de devoção. A devoção de quando Jesus chama os discípulos a orar no Getsemane é uma vigília, é um clamor ali, eles estão em intercessão. E a intercessão da madrugada, ela é mais difícil do que orar de dia. E não é que isso faz a oração ser mais poderosa, mas isso mostra uma genuína devoção e busca da minha parte. E não é que eu estou atingindo um ponto místico sagrado, mas eu estou em devoção, me rendendo ao meu Senhor. Então eu acho assim muito legal tá, orar de madrugada. Eu acho que extrai de nós um lugar de busca, dedicação e renúncia muito maior. E parte do processo do cristianismo é a abnegação. Isso é algo que a gente perdeu um pouquinho na nossa tradição, mas o abnegar ele é um exercício de devoção. O que é abnegar? É o negar a mim mesmo. É tirar as coisas para que eu consiga focar em Jesus. E eu não preciso ser um monge, mas tem tipo assim, cara, às vezes o seu time, você é corintiano roxo, e aquilo ali tira a sua paz.
aquilo ali tira a sua atenção. Às vezes você ficar 3 meses sem olhar nada do Corinthians, é a sua forma de mostrar devoção, paixão e zelo por Jesus. E isso é muito bom, isso faz muito sentido bíblico e você deve fazer isso. Ore de madrugada. O cristão deveria estudar psicologia ou ir ao psicólogo? O cristão deveria estudar psicologia ou psicólogo? Você claramente é perturbado só de fazer essa pergunta, porque você não vai a um psicólogo. Você deveria. Eu acho que sim, a gente tem que ir. E a gente tem que entender que a nossa alma, ela não é santificada automaticamente. A sua alma não é salva. Jesus não vem salvar a sua alma. Jesus ele vem salvar o seu espírito. A gente gravou ontem com David Hiker no Dunamis Hangout. Esse episódio vai sair agora, em fevereiro. E ele trouxe uma perspectiva muito legal da noção do que são os afetos. Ele trouxe uma explicação muito acessível para isso. Então, quando você sente medo de alguma coisa, por exemplo, a Alana Nijar, que tem um podcast, gravou com uma mulher sinistra de podcast, e é uma mulher adulta de 40 anos que no podcast falou que ela tinha medo de escuro. E ela falou aquilo ali com vergonha. Então, ela não controla o medo do escuro. Então, se você tem medo de mar, você controla teu medo do mar? Não, você não controla teu medo do mar. Aquilo ali é uma sensação, é um afeto, é uma sensação que você sente. Quando você é casado e vê uma outra mulher e você sente atração por ela, você não está condicionando, aquela sensação não é controlada. O que você pode fazer é como é que você administra essas sensações, esses afetos, como o David posicionou. E o cristianismo em si, basicamente, é eu viver com a minha convicção enquanto eu administro e convivo com os meus afetos. Então eu sinto coisas que não me dominam e eu sobreponho elas pelo senhorio de Cristo. E quem domina o meu coração é quem eu amo mais. Se eu amo mais a mim mesmo, eu cedo ao pecado. Se eu amo mais a Jesus, eu vou permanecer dele. Qual era a pergunta mesmo? Eu dei uma volta. Não, calma. A pergunta era se você deve estudar psicologia Ah, você deve ou ir estudar. Tá ao bom. psicólogo. Agora volta aqui. Por que eu preciso estudar psicologia? Porque às vezes eu vou sentir coisas, ter pensamentos e ter coisas, eu vou ter pensamentos, ter emoções e sensações as quais eu consigo ter ajuda para administrá-las. Então eu sou uma pessoa que fiz terapia, eu já tomei remédio controlado por psiquiatra por muito tempo, eu tenho uma condição psiquiátrica diagnosticada e ela não me define. E eu não vou ficar falando dela, eu não vou ficar transformando os canais que eu tenho para virar o meu show da minha terapia. Eu não vou ficar fazendo a minha dor virar o meu personagem principal. Eu não sou a minha dor, eu não sou a minha experiência traumática, eu não sou a minha condição psicológica, eu não sou a minha condição de enfermidade. Ela só é uma pedra de tropeço na minha trajetória, a qual eu preciso tomar cuidado para não cair, mas eu preciso administrar ela. E como todo mundo tem coisa para administrar. Para de endeusar e para de vitimizar as suas emoções e a sua jornada. É só o seu fardo, cada um tem o seu. Então sim, vá atrás de um psicólogo, sim, vai fazer acompanhamento terapêutico. Cara, você tá andando muito triste, você tá andando muito desanimado, só por favor, se aconselhe com um psicólogo cristão. Ah, porque o psicólogo não cristão ele é ruim? Não. Tem psicólogos não cristãos excepcionais. Mas o ponto é a questão da cosmovisão. É a maneira que enxerga o indivíduo. O problema, por exemplo, da causa LGBT ou da pauta LGBT não é o sexo entre dois homens, o sexo entre duas mulheres. Essa é a parte prática. O ponto é que a ideologia LGBTQIA+, ela propõe uma perspectiva de indivíduo. Então você é o que você sente. Isso é uma cosmovisão do indivíduo. Você, como cristão, discorda de que você é o que você sente. Então, quando você se relaciona com alguém que não compartilha da mesma cosmovisão, ela está partindo de um ponto de partida filosófico do que você é como indivíduo, de como o mundo funciona, muito distante. Logo, os conselhos dela, por mais que válidos, por mais que cientificamente embasados, eles já partem de um pressuposto que é distinto do seu. Então ela está te apresentando uma solução para uma visão de mundo que não encaixa na sua. Isso não desqualifica ela no trabalho dela, mas torna muito difícil de conciliar o conselho que ela vai te apresentar com a realidade a qual você se propõe a viver como suas convicções pessoais. Então tem que ter essa clareza de que essa pessoa falou isso, e não é que ela está errada. Ela tá errada pra gente, obviamente ela tá errada. Mas não tô falando que ela é uma profissional ruim. Ela só não entende o mundo como nós entendemos. E tá tudo bem que ela aconselhe pessoas que não estão nesse lugar. Então eu aconselho você sim, vá buscar terapia, vá fazer acompanhamento psicológico, busque psicólogos formados, qualificados, de boas faculdades, experientes,
e que são cristãos. Tá bom? Próximo. Quais são as principais diferenças entre calvinismo e arminianismo? Quais as principais diferenças do calvinismo e do arminianismo? Nossa, vai demorar para responder, eu vou tentar ser rápido. Tá, basicamente, elas são propostas de como você entende a salvação. Não só isso, né? É que se você for mais fundo, o calvinismo e o arminianismo, elas têm propostas de como você entende divindade, tá? Como é que você entende o caráter de Deus. Então, como é que Deus ele se propõe a se relacionar com a humanidade. Mas não entrando nesse ponto, os dois concordam no primeiro ponto, que é a depravação total. Todos nós pecamos e todos fomos destituídos da glória de Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que o homem não pode salvar a si mesmo. Esse é um ponto basal do cristianismo. O homem não pode se salvar pelas suas obras. Você fazer coisa boa não te leva para o céu. Você ser top, bacana, não te leva para o céu. Nada do que eu faça me dá salvação. A única coisa que me habilita a ser salvo e ser justificado é o sacrifício de Cristo e a minha confissão verbal desse sacrifício e receber Cristo como meu Senhor em meu coração. É isso que me salva, tá bom? Agora, entendendo isso, a dinâmica de como funciona esse processo ela é interpretada diferente pelo calvinismo e pelo arminianismo. O calvinismo e o arminianismo, eles discordam em o que a depravação total ela significa, tá? Eles concordam nesse ponto, mas como ela opera é um pouco distinta entre os dois. O calvinismo vai propor que a depravação total ela impede o homem de escolher a Deus de qualquer maneira. O homem é completamente incapaz de escolher a Deus. Sendo assim, ele precisa ser eleito por Deus, que vai ao segundo ponto, que é a eleição incondicional, tá? Então o que isso quer dizer? Quer dizer que você é eleito por Deus não pelo seu mérito, mas pela soberania de Deus. Então Deus escolhe uns para ir para o céu e escolhe outros para ir para o inferno. Eu discordo 100% disso. Como ele escolhe alguns e não escolhe outros, ele vai para o terceiro ponto do calvinismo, que é o sacrifício de Jesus ele é limitado, que é a expiação limitada. Jesus não morreu por todos, Jesus morreu por alguns, ou por muitos, tanto faz. Então, Jesus morreu por aqueles que vão ser salvos e não morreu por aqueles que não vão ser salvos, que também para mim é um absurdo. E eu não consigo, cara, pra mim não faz nenhum sentido. Aí vem o quarto ponto, que ele vai falar que sendo assim, a graça ela é irresistível. Então aqueles que foram salvos, uma vez que recebem esse chamado da salvação, eles não têm como resistir a esse chamado, tá? Eles vão responder. Então se Jesus os chamar, eles vão vir até Jesus e eles não podem resistir a essa graça, tá? O que eu concordo em muito, tá? Eu acho que Jesus ele é irresistível quando ele é bem apresentado. E bem apresentado não é apresentado de uma maneira bem feita, é apresentado da maneira completa. Quando Jesus é apresentado com quem ele é muito difícil a pessoa virar as costas. Às vezes a gente acha que pregar Jesus é difícil, porque na verdade a gente não prega Jesus, a gente prega outras coisas que não são Jesus. E o último ponto é a perseverança dos santos. Uma vez salvo, sempre salvo. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu vou para a igreja, faço uma oração de aceitar Jesus e depois me desvio, o que o calvinismo interpreta é que eu nunca fui salvo. Então, o que para mim é um completo absurdo. Mas tudo bem. Então assim, eu não concordo com a perspectiva calvinista, né? Já falei isso várias vezes aqui. Camiseta de arminianismo no peito. Eu acredito que sim, você escolhe Cristo como seu Senhor e Salvador. Essa é uma escolha consciente, racional, e é a escolha mais importante da vida de um ser humano. E a partir desse momento, inicia-se a obra da santificação em você, aonde você é feita a imagem e semelhança de Cristo, o qual você é sim capaz de desviar desse caminho, como muitos se perderam na história da igreja, e nem por isso Jesus não morreu por eles, Jesus morreu por todos, e o sacrifício dele está disponível para todos aqueles que quiserem. Então essa é a minha perspectiva, e essa é a diferença dos dois. Vai ter muita gente irritada nos comentários, mas eu não ligo, o canal é meu. Fala. Próxima. Boa. Como amar verdadeiramente a Deus sobre todas as coisas? Faz umas perguntas mais rápidas, tipo, já pegou umas 2 perguntas que foi muito extensa a resposta. Nossa, o videomaker já tá... A pergunta tá longa. Não, É muito cabadiba. Faz pergunta, tipo, descontraída. Qual é o seu maior talento? Brincadeira. Tipo, vai uma coisa pra dinamismo. Pior que perguntaram qual é o seu A talento. gente repassou algumas perguntas que foram muito interessantes. Qual o meu maior talento? Sim. Quê? Você é pentecostal? Sou. Pentecostalíssimo. Qual a diferença do pentecostal pro neopentecostal? A diferença do pentecostal pro neopentecostal depende. O que os coaches de internet emocionados falam. Nossa, você viu, né, que o cara que ficava falando mal de todo mundo traía a mulher. Que loucura.
Por isso que eu vou te contar um segredo, tá? Essa galera que vive de denunciar os outros na internet é tudo urubu, tá? Não dá audiência pra urubu, não. Se a pauta do cara é falar mal dos outros e ser um justiceiro de internet, mas ele não constrói nada, tcharam, red flag, tá? Não se pessoa. É diferente alguém que tem um ministério sólido, uma igreja, constrói pessoas, levantou um ministério de pastores, está fiel ao Senhor, construindo, está fazendo algo relevante e ele faz uma denúncia. Tem uma diferença entre você fazer denúncias enquanto você constrói e a sua vida inteira se denunciar, maldizer e perseguir. Então, é normal, tá? Ficar denunciando um ao outro. Isso é a história da igreja, tá? É só você pegar a patrística inicial, você vai ter carta contra fulano, carta contra Beltrano. Os caras debatiam, arrancavam o rabo. Mas enquanto eu tô debatendo com você, eu também tô fazendo outras coisas da minha vida. E me incomoda muito esses caras que só vivem disso. Então, uma tristeza, mas não siga esse tipo de pessoa. E neopentecostalismo é geralmente atribuído à teologia da prosperidade. Não só é atribuído à teologia da prosperidade, você pode atribuir o neopentecostalismo a uma revisitação, tá, da perspectiva pentecostal. O que, com as igrejas de teologia da prosperidade, a gente parou de chamar de neopentecostal e começou a chamar de carismático. E carismático está muito mais ligado ao segmento da igreja histórica renovada. Então vamos separar essas coisas. Pentecostalismo, revisto, atualizado, vamos dizer assim, vai ser chamado de neopentecostalismo. Por quê? Porque ele abandona os usos e costumes, ele abandona essa roupagem tão grande e tecnicamente, historicamente, por exemplo, a quadrangular é uma neopentecostal, mas a quadrangular não tem teologia da prosperidade. Quadrangular, na verdade, é uma igreja muito bacana que eu já fui pregar várias vezes, tem uma história muito bonita. Então, por isso que é importante não se apegar tanto a esses conceitos de internet que a galera repete aí um pouquinho mais para a história. O que é uma carismática? Eu, por exemplo, faço parte de uma igreja carismática, porque ela vem de tradição metodista, a qual se avivou e teve uma renovação. Então você vai chamar isso de carismático. Bethel é uma carismática, porque vem do segmento batista. E hoje muitas igrejas que na verdade seriam neopentecostais, elas usam o título de carismática porque elas não querem ficar se misturando com gente que está pregando teologia da prosperidade em si. Então sim, eu posso ser considerado um pentecostal, mas tecnicamente eu sou um carismático. Mas eu gosto de chapar no espírito, rodar no manto e falar em línguas. Então é isso. Cristianismo não é a nossa percepção, não é a minha opinião. Eu tenho que sempre tentar olhar para aquilo. Ó, você que está assistindo o vídeo, eu sempre tenho que fazer o esforço de olhar aquilo que acontece na história e respeitar os 2000 anos de história para não tentar recriar conceitos que ou já foram criados, ou já estão pré-estabelecidos, ou já tem ali um sincronismo entre eles. Então, e tem gente que vai discordar de mim, tá? Porque tem várias percepções históricas sobre isso, tá tudo bem discordar, eu posso também estar errado. Pode ter uma outra bibliografia que vai trazer uma interpretação melhor, mas é uma forma de você conseguir se situar com os conceitos elementares aqui, e que o importante é você crer em Jesus e amar Jesus de todo o seu coração. Boa. Próximo. Como ser constante? Como ser constante? Cara, é que essa é uma pergunta idiota, né, velho? Desculpa. É porque ela é idiota. Como ser constante? Fazendo todo dia as mesmas coisas. Ah, Nick, mas eu não consigo fazer todo dia as mesmas coisas. Você consegue. É só tirar o restante das distrações dos estímulos. Então, tipo, mano, a gente tem que ser um pouco mais racional às vezes. Tipo, por que você não consegue ser constante? Léo, por que você não consegue ser constante? Porque eu sou procrastinador. Tá bom. Procrastinação, ela só tem duas raízes. Distração e falta de planejamento. Eu, por exemplo, eu sou a pessoa... eles estão de prova aqui, o meu time. Eu sou a pessoa que marca a agenda e cronograma pra tudo. Não é porque eu sou organizado. É porque com tanto de coisa que acontece na minha vida, eu vou me perder. Então, para garantir que eu sou fiel com aquilo que me foi proposto e cumprir aquilo que eu preciso fazer, eu preciso ficar criando um calendário e bloqueando o sistema. Então, essa gravação estava marcada, com um horáriozinho, reloginho. A minha primeira pergunta foi, quanto tempo de gravação? Tem um teleprompter para os outros vídeos que a gente vai gravar aqui. Por quê? Porque tem tempo para gravar para cada vídeo. Então, por que você procrastina? Ou porque você não se planeja, ou porque você está distraído. Tira a distração. Ah, eu fico demais no celular. Incendeie o seu celular. Bota o seu celular em outro cômodo quando você acorda. Vai ler a Bíblia. Não, constância não é uma questão de esforço. Constância é uma questão de repetição. Tá? É só fazer a mesma coisa todo dia.
Tira a distração e planeja. Cara, a gente não pode confundir constância com fazer coisas difíceis, tá? E se você não consegue ser constante, vai ser muito difícil fazer coisas difíceis. E você foi chamado para fazer coisas difíceis. Tudo que é bom na vida custa caro. Aprende isso rápido. Quero construir uma empresa, vai ser difícil pra caramba. Tudo que é bom é difícil, velho. Quero passar numa boa faculdade, é difícil passar. Quero ter uma família boa, vai custar caro. Não dinheiro, tá? Vai custar esforço de alinhamento com a sua esposa. Vai custar você ensinar seu filho. Tudo que é fácil é uma droga. Eu repito isso, aprende isso na sua vida. Tudo que é fácil é uma droga. Quer criar seus filhos da maneira fácil, você vai ter o pior filho do mundo. Mal criado, mal educado, sem nenhuma noção de respeito. Nossa, é difícil educar uma criança. É muito difícil educar uma criança. É difícil ter um casamento bom. É difícil ter uma empresa boa. O Okino sabe o quão chato eu sou. Eu dei um piti ontem no grupo, porque os caras estavam fazendo um negócio meia boca. Todo mundo ficou perdido, porque do nada eu comecei a dar um esporro no grupo. Por quê? Se eu não for chato, vai virar norma. Então, o meu papel, eu sou uma entidade na minha empresa chamada chatice. Meu papel é ficar sendo chato todo dia. E eu não tenho problema nenhum de fazer isso. Sabe por quê? Porque na hora que eu parar de ser chato, vai ficar ruim. Então, eu vou ficar fazendo esforço. Então, constância, tá? Não é uma questão de esforço. Constância é uma questão de repetição. E é através da constância que você consegue fazer algo difícil. Tá? O discipulado é para todos? O discipulado é para todos? Sim, né? Porque você foi chamado para fazer discípulos. Não chamado para fazer minions. Então todos têm que ser discipulados. Inclusive você. No primeiro vídeo eu falei sobre discipulado e tempo de mesa. E a galera do tempo de mesa ficou chateada comigo. Não se ofenda, pessoal. Eu tenho opiniões fortes sobre as coisas. E eu não reviso meus vídeos. Então o que sair da minha boca acaba indo pro canal. E ficar registrado para sempre. Olha lá, a última pergunta. Qual é a última pergunta? Como faço para ouvir a voz de Deus? Como faço? Tem um podcast no Dunamis Hangout para isso. Vai lá ouvir esse podcast aqui. Próximo. Aqui, na verdade, tá aqui. Que esse aqui é onde tem mais espaço. Coloca aqui, Gustavo. Obrigado. Tá. Perguntaram aqui sobre oração em línguas. Oração em línguas. Oro todo dia. Mano, eu sou tão louco que eu boto um timer, boto a minha playlist e fico orando em línguas todas as manhãs. Pra garantir que eu comece meu dia assim. Mas eu fico orando em línguas o dia inteiro, principalmente no trabalho. Eu fico horas orando em línguas no trabalho. E no carro também. Então, oro em línguas o tempo inteiro. Eu nunca fiz um vídeo sobre oração em línguas, então eu deixo o vídeo do Israel Subirá aqui. Esse vídeo aqui sobre oração em línguas, muito bom, muito acessível. É uma boa forma de você entender teologicamente isso aí. Essa foi a última. Ah, essa foi a última? Yes. Ah, isso aqui é legal, né, de fazer. Eu gosto disso aqui, tão fácil de gravar. Vou fazer isso aqui todo mês. Vai ter perguntas e respostas todo mês. Garante que a gente tem vídeo, não preciso ficar me planejando. Planejar dá uma gastrite. Muito esforço. Muito mais fácil. Espero que tenha gostado. Manda suas perguntas aqui. A gente vai estar sempre respondendo elas no próximo. Que Deus te abençoe. E a gente se vê. Tamo junto. Falou. Tchau, tchau.